Agora vamos às telas do produto. Então vamos apresentar todas as informações que estão disponíveis ali na web page e, por consequência, que estão disponíveis também, ao menos no banco de dados de JSON, parcialmente também no banco de dados de OPC UA. A gente dá start, basicamente, em todas as ferramentas nossas no TS Expert. Lembrando, esse é o sistema especialista que vai ser o seu apoio de redes 24/7, que vai estar analisando a sua rede e seus ativos. Tá? A tela ela é tão simples quanto qualquer lista de ação. Tá? Então, eu tenho à esquerda aqui o nome da sua rede. Então, linha de montagem final, caldeira, flotação, acearia, a depender do ramo do seu negócio, vai ter o nome da sua linha produtiva aqui, da sua rede, um botão para exportar tudo isso que é apresentado abaixo e o tempo no qual o equipamento está ligado ali fazendo o monitoramento. Tá? Aqui no item embaixo existe um botão para atualizar as informações que estão aqui. Tá? Quando você está com a página web aberta, ele não fica solicitando as informações para o TS Monitor. Então ele apresenta, no momento que você abre, ele apresenta aquilo que tem mais atual e não fica recarregando. Tá? Então essa não é uma tela concebida para fazer o monitoramento em si. Tá? Você precisa atualizar ela aqui de tempos em tempos. No lado esquerdo eu tenho a minha lista de eventos. Que tipo de problema que está acontecendo ali? No caso aqui na tela, alarme, tenho falha, tenho IP duplicado, tem o Profname duplicado, valor de ping, uma série, se eu não me engano, 14 ou 15 tipos de problema que são detectados automaticamente pelo TS Monitor. À direita, o que você deve fazer com cada tipo de problema. Então, estou tendo incremento de erro, né? Que é o aumento de pacotes corrompidos nas portas Ethernet. O que eu devo fazer com isso quando ele está ocorrendo na entrada? Verifica se tem incompatibilidade de duplex, se está utilizando autonegociação, vê se as rotas de cabo estão passando em eletrocalha, eletroduto, próximo a cabeamento de potência, drive, vê se isso está separado certinho, vê se os links Ethernet, conectores e cabos estão bem montados, são conectores bons, cabos de boas qualidades, utiliza um certificador. Então, uma série de sugestões para garantir que você consiga cercar o problema e, de fato, eliminar aquela divergência que está ocorrendo na sua rede. Todos os eventos aqui são apresentados nesse formato. Alarme, sugestões de correção e, então, onde, quando ocorreu aquele tipo de problema. Feito isso, e a gente costuma brincar aqui, né, que daria para a gente parar a apresentação aqui, né, porque, via de regra, isso aqui é o resultado de tudo que você precisa. Tá? Mas a gente também sempre salienta. Esse sistema especialista, ele vai ser perfeito? Ele vai cobrir todos os casos? Não, nem temos a pretensão disso. Tá? O intuito aqui é dar uma bela de uma adiantada, uma ajuda muito grande no dia a dia de manutenção. Feito isso, você tem todas as informações que já são coletadas pelo equipamento. A começar pela Live List. É uma lista com finalidade de diagnóstico, mostrando todos os equipamentos que estão conectados na rede, se eles são Profnet ou não. Carinha ok aqui, ele é um Profnet, o online ele é um equipamento não Profnet, ou seja, Modbus TCP, Ethernet IP, Circus, Ethercat, seja lá o que for, ou uma impressora de escritório, qualquer coisa que possa estar conectado lá. Se tratando aqui de um protocolo baseado em Ethernet, é um RJ45, é bom avaliar outras coisas ali que possam estar conectadas na sua infraestrutura e utilizando o mesmo canal de comunicação do seu controle. Aqui eu tenho nome MAC IP, tá? Informações básicas, quantitativo de alarme e falha, estatísticas, tenho lembretes aqui, você passa o mouse na web e ele já mostra aqui o que é alarme, o lembrete do que é alarme, o que é falha, tá? Ping atual e médio e pings perdidos. Por que nós fizemos isso aqui, sendo que, Luiz, minha infraestrutura tem toda feita com suítes gerenciáveis, eu tenho estatísticas de porta, para que eu preciso de ping? Se você tem uma estrutura dessa, é bom você já falar de SNMP e a gente resolve quase tudo na aba de tráfego. Ainda assim, caso não tenha, você pode medir um percentual de perda aqui.
Por exemplo, excesso de processamento de CPU pode alterar o seu tempo de resposta da rede. Um switch sobrecarregado, alguém fez um espelhamento, alguém está fazendo um backup, alguém está fazendo alguma configuração que está estressando o switch. Pode alterar o tempo de resposta da rede. Eu estou tendo interferência eletromagnética. Eu vou conseguir pegar na aba de tráfego? Sim, mas é muito útil ter uma ferramenta que esteja fazendo ping constante. Lembrando, ping constante, porém temporizado, tá? Então a ideia aqui não é ficar entupindo a rede ou prejudicando a rede com excesso de comunicação. A penúltima aba, disponibilidade. Então, desde que o TS Monitor começou a monitorar, quanto tempo aquele equipamento está respondendo. E a última aba, status. Aí a gente explica na aba, no slide a seguir, cada um desses status. Só antes de passar para o próximo slide, você pode exportar tudo isso em CSV, caso você queira. E ainda usar essa barra de busca para filtrar. Aquelas informações de status, elas têm diversos valores, tá? Então eu tenho 8 possíveis status aqui para ocorrerem. O dispositivo está ok, então ele é um equipamento Profinet que troca dados com a CPU e está respondendo normalmente as perguntas do TS Monitor. Offline, ele é um equipamento não Profinet, que já foi detectado anteriormente e não está respondendo agora. IP duplicado, dispensa apresentações aqui, né? Ele ele tem um endereço duplo ou triplo na rede, tá? Online é um equipamento também não Profinet que está conectado à rede, ou seja, ele está acessível, mas ele não é Profinet. Isso aqui é interessante para que o usuário possa julgar. Esse cara deveria estar na rede mesmo? O que é esse equipamento? Eu não posso conectar ele numa rede separada? Ele pode estar prejudicando? Então, faz com que você tenha a possibilidade de avaliar se aquilo era para estar conectado na sua infraestrutura de controle. Então, a ideia aqui parece super simples, mas é muito importante para você conseguir avaliar aquilo que de fato deveria estar conectado à sua rede. Falha é um dispositivo Profinet que já esteve na condição ok. Ele já foi encontrado na rede, ele é um cara Profinet e ele parou de ser encontrado. Então, diferente do online, que quando para de ser encontrado vai para offline, o cara Profinet, quando ele falha, ele vai para o estado de falha. Se eu não quiser monitorar algum equipamento, eu posso colocá-lo na blacklist e ele vai ficar com um ícone semelhante a este. Depois eu tenho a parte de alarmes, que é uma condição de diagnóstico, que é um problema do equipamento em si, né? Usualmente isso aqui não é um problema de rede. Por que eu falo usualmente? Existem switches gerenciáveis que indicam via alarme Profinet que tem uma quebra no anel de redundância. Então, num caso desse é um problema de rede, mas foi diagnosticado pelo dispositivo. Tá? Aqui é onde entram a maioria dos eventos do device. Aqueles exemplos que eu dei de curto-circuito, falta de fase, problema de alimentação, excesso de temperatura, entre diversos outros eventos que podem ocorrer com o dispositivo. Adicionalmente a isso, o erro de configuração. Então, por exemplo, eu tenho módulos de uma remota de I/O instalados de uma forma, configurados de outra. Um erro de configuração. Passada a aba de Live List, eu tenho a inventário, que é exatamente isso. É uma documentação completa da sua rede. Aqui é muito interessante porque nem sempre o cliente tem, assim como topologia, nem sempre o cliente tem a documentação, um book ali que foi entregue adequado ou atualizado. Então aqui ele consegue saber nome, MAC, IP, qual função esse equipamento está desempenhando na minha rede. Ele é um I/O controller, ele é um I/O device, ele é um I/O supervisor, ele não é um equipamento Profinet. Consigo saber qual modelo, fabricante, order number, versão de hardware, firmware e, muito legal para redes muito grandes, que tem muitos controladores, a qual I/O controller esse dispositivo está associado. Tá? Nesse caso aqui, a nossa rede pequenininha aqui de demonstração, todos os equipamentos estão respondendo ao PLC. Tá? É uma única PLC. Numa linha de uma automotiva, por exemplo, que você tenha 500 equipamentos e 10 CPUs,
você vai ter o nome de cada uma das suas CPUs aqui apresentadas. Então isso aqui tem finalidade documental. Qual que é o único ponto que é utilizado aqui para diagnóstico? O TS Expert compara modelos e versões de hardwares iguais que tenham versões de firmware diferentes. Eventualmente você está na sua planta com um problema muito específico, já trocou cabo, já trocou equipamento e só um determinado dispositivo apresenta problema. Já verificou a lógica da CPU, está tudo ok no programa, eventualmente você vê que ele está com uma versão de firmware desatualizada. Então você tem um anel de redundância com 10 switches e um dos switches apresenta um firmware desatualizado. Eventualmente ele pode apresentar uma divergência, um bug, né? Em determinada função que está sendo utilizada ali no controle ou na rede. Então isso é legal para tirar essa pulga atrás da orelha desse tipo de situação super específica. Mais ainda, isso é muito legal no comissionamento. Então na hora que a linha está sendo entregue, fazer esse tipo de varredura é muito importante para garantir que a linha começou a operar, que a linha nasceu já com tudo, se não o mais atualizado possível, ao menos linearizado, para garantir que todos os equipamentos tenham comportamentos semelhantes. E isso pode também ser documentado em CSV. Agora um ponto muito legal. Topologia e a consequência dela é uma topologia gráfica. Aqui eu consigo ver todas as conexões que estão sendo feitas na minha rede. Lembrando, se o meu equipamento, né, se o equipamento instalado lá na linha trafega SNMP. E caso ele não trafegue esse protocolo, ele informa aqui, por exemplo, este equipamento aqui que não é Profinet, ele é Ethernet IP, ele não trafega SNMP. Então ele não vai conseguir montar a topologia. Switches não gerenciáveis não estarão aqui também, tá? Não é um equipamento que você vai conseguir inferir as conexões feitas nele. Todos os outros dispositivos gerenciáveis ou I/O devices Profinet estarão disponíveis aqui. A consequência dessa topologia é a topologia gráfica. Aqui são apresentadas de forma automática todas as conexões dos dispositivos. Se eu carregar o GSDML dos arquivos dos dispositivos da rede lá no TS Monitor, o TS Monitor vai ter a capacidade de personalizar alguns ícones. Por exemplo, trocar um ícone de remota por switch. Trocar um ícone de remota por access point, ou então por um drive. Caso isso não ocorra, serão diferenciados apenas controladores e remotas, que vem com esse símbolozinho aqui padrão. A distribuição, a conexão é feita automática, ela já é apresentada. A distribuição você pode fazer clicando em editar, reorganiza os equipamentos e depois clica em salvar. Importante, depois de salvar, você pode exportar isso como SVG, tá? Fazer isso aqui como uma imagem e exportar essa topologia como um backup. Aqui está muito simples, eu tenho poucos equipamentos, mas caso você tenha 150 equipamentos e você fez toda a organização baseado num layout físico da planta, numa distribuição real dessa linha, você pode exportar, salvar isso e exportar como topologia. Caso você tenha algum problema ou isso seja excluído, você pode isso importar posteriormente como um backup. Tá? Importante aqui que está salientado, ainda não foi falado. Todas as conexões são apresentadas em azul. A partir do momento que você começou a perder pacote, ou seja, tem um problema num link, ele é trocado pela cor laranja. Então fica esse laranjinho. Isso indica que dessa porta desse dispositivo até essa porta desse dispositivo, eu estou com um problema de perda de pacote. Então vamos tratar desse link de comunicação. Então aqui você consegue ter um diagnóstico muito pontual, bastante preciso. Aba de tráfego. Aqui eu já expando mais ainda a informação de troca de dados, tá? E lembrando, a gente não precisa se assustar com isso. Tudo isso está sendo tratado e informadas as divergências lá pelo TS Expert. Aqui eu tenho, primeiro, um filtro de portas para tirar portas internas, portas de VLAN, portas de WLAN e algumas outras portas que podem não ser relevantes para sua infraestrutura. Tá? Posso aqui colocar um filtro mostrando apenas os dispositivos que estão apresentando o erro, e daí vem basicamente uma topologia de volta. Então a aba de topologia ela é replicada aqui, mostrando IP, nome e o tempo com o qual o equipamento está ligado. O que é legal isso?
para eu ter uma relação entre faz quanto tempo que esse equipamento está ligado e quantos erros estão ocorrendo. Às vezes eu olho aqui, ele está ligado há 280 dias e tem 4 erros. Isso é relevante? Não. Via de regra, tudo isso deveria estar zerado. Mas é importante você fazer um paralelo com a quantidade de erros que tem aqui e o tempo ligado. Feito isso, o meu modo duplex tá em 100 base T, tá em 10 mega, tá em 100 mega, 100 mega half duplex, 10 mega half duplex, 100 mega full duplex, gigabit, tá? Então aqui é o modo de duplex que está operando aquela porta, o delay, e nem todo equipamento responde a essa informação, tá? Vai vir bastante zero, que seria aqui o sem resposta. Como que está a velocidade daquela rede? Aqui o intuito é identificar eventuais gargalos. Por exemplo, se tem um determinado link da sua infraestrutura que esteja trafegando a 10 MB. Se de repente a CPU está usando 9 e você deseja abrir uma página web, pode ser que você tenha um gargalo na sua rede. Então, identificar a velocidade da interface é super importante. Feito isso, resumo dos pacotes de entrada. O que eu tenho de tráfego na entrada, tráfego na saída e erros também em entrada e saída. O que é legal diferenciar aqui? Você tem erros, você tem razões diferentes para erros na entrada e erros na saída. Ainda que algumas delas sejam muito semelhantes, tá? Você tem razões aqui diferentes, então eles são apresentados de forma distinta. Depois, por último, eu tenho sim um simples status de a porta está ativa ou inativa. Feito isso, por último, mas não menos importante, o log. E aqui eu tenho todas as informações, todos os logs, todos os registros, todos os eventos que foram detectados pelo TS Monitor. Luiz, todos até 5.000. Então são 5.000 eventos registrados aqui. Feito isso, surgiu um novo, ele apaga o mais antigo e atualiza o mais novo. Aqui, com horário, ó. E lembra que eu comentei lá no começo do treinamento sobre configurar o TS Monitor num servidor de tempo, num servidor NTP? Caso isso não seja feito e eu desligar o painel e ligar o painel novamente, aqueles eventos anteriores à religação ficarão desse formato. Se eu tiver o tempo sincronizado, vai aparecer a data e hora certinho aqui. Depois eu tenho nome, modelo, IP e o tipo de evento. Aqui já vão aparecer todos os eventos que foram detectados e alterados. Por que alterados eu falo? Vamos falar de um alarme, por exemplo. Em um determinado momento, este dispositivo que chama MVK, que é um MVK Profinet, tem esse IP, ele apareceu com um alarme desse. Ó, inclusive traduzido do GSDML. No Actuator Supply Error. E vem uma dica do fabricante ainda. Possible cause, problems with Actuator Power Supply. Aqui eu tenho um problema na fonte de alimentação, tá? E esse alarme está ativo. Por que ele é apresentado nesse formato, ativos e desaparecidos? Porque uma remota, ela pode ter problema de subtensão, um fio quebrado, um curto-circuito e a falta de um módulo. E é importante você ter uma pequena microgestão daquilo que está ocorrendo. Então eu fui a campo resolver, consegui resolver o problema de alimentação. Volta aqui no TS Monitor, dá um atualizar aqui, aí você vai ter 3 problemas aqui e um resolvido. Voltei para campo, resolvi o curto-circuito. Daí o curto-circuito vai sair de ativo, vai vir para desaparecido. Então a ideia é que você tenha um controle daquilo que está sendo resolvido em campo. Depois do log eu entro na aba de configuração. Aí aqui eu posso colocar simplesmente o tag da rede, configurar o servidor NTP, lembrando o endereço de IP, ligo, configuro a sua zona de tempo e coloco em configurar. Neste ponto o TS Monitor reinicia. A partir do momento que eu clico em configurar, o TS Monitor reinicia e começa a sua operação novamente. Por isso é importante que isso seja feito logo no início para garantir que não reinicie novamente. Aqui eu tenho, no Ethernet, eu tenho as configurações Ethernet cabeada e aqui WLAN do Wi-Fi. A aba de blacklist eu tenho toda uma tabela para configuração de cada um dos erros, tá? Para cada um dos dispositivos, caso necessário. Varredura é onde entra aquele ponto que nós comentamos de diferentes faixas de IP. Caso eu queira trabalhar na 192.168.1, 192.168.2, 3, 4, 5,
você pode configurar a personalização aqui. A aba de configuração do TS Expert está neste ponto, tá? E aqui eu posso dar um check em habilitar ou desabilitar cada um dos erros que eu quero que sejam detectados. Por padrão, vem tudo habilitado e também configurar aqui o limite de ping que é alertado pelo Expert lá na primeira aba. Aqui à direita eu tenho atualização de software do TS Monitor, a gestão dos arquivos de SDML para interpretar diagnósticos estendidos, log, posso limpar ele, posso limpar os incrementos de erro. Aqui eu gero o meu relatório completo e eu posso alterar o login. Importante um ponto aqui, esse relatório ele é bastante diferente do relatório gerado pelo TS Expert. Por quê? Aqui ele apresenta tudo que tem. Seja aquilo que está com problema, seja aquilo que está bom. Não tem nenhum sinal de erro. Então aqui é o relatório que é gerado pelas ferramentas tradicionais de análise. Aqui eu tenho exatamente tudo que foi registrado naquele momento, estando bom ou estando ruim. Diferente lá do Expert. O Expert ele é mais dinâmico, ele é mais sucinto e ele apresenta só aquilo que de fato precisa de alguma ação das equipes de manutenção. Aqui eu tenho um botão ainda de logout, um botão para reiniciar o sistema e ainda um botão para mudar de idioma. As abas de Ethernet e varredura são apresentadas nesse formato. A aba do TS Expert com um check para cada um dos erros e uma descrição de como opera cada uma daquelas detecções. Aqui eu também faço uma configuração do ping, do tempo de ping limite. E aqui é interessante você colocar um tempo de ping que seja compatível com algum tempo limite, com algum watchdog do seu processo, a fim de, se um tempo de ping está chegando próximo de um tempo de watchdog, você já ser alarmado, tá? Então você já tem um indício ali de alterações de desempenho. Luiz, isso vai ser sempre muito preciso e se o tempo de ping alterar, de fato eu estou tendo um problema na minha rede, você pode estar tendo algum problema na sua rede, mas o tempo de ping nem sempre reflete o tempo em que o pacote Profinet trafegou de um ponto para outro. Por que disso? Prioridade. Ele é um pacote com menos prioridade que o restante. Então, eventualmente, ele vai ser transmitido de forma mais lenta do que uma troca de dados, do que um PNIO. Aqui eu entro na aba de relatório, e daí eu tenho aquele relatório padrão. Nome de projeto, nome da rede, qual empresa responsável, telefone, logo do cliente, logo da empresa que está executando, alguma coisa do tipo, tá? Como se fosse uma ferramenta de análise. Tenho aqui uma aba de conformidade, relatório gerado no dia que o drive de endereço de IP 192.68.2.100 entrou em falha e gerou a parada na máquina, tal. Toda uma descrição detalhada do evento para que você tenha um registro, uma nota personalizada relacionada ali àquele relatório. Aqui em resumo, todas as categorias de eventos detectáveis pelo Expert, tá? Então são quase 15 eventos aí que são detectados, alarmes, falhas, IP e Profiname duplicado, tempo de ping, portas com incremento de erro, incompatibilidade de duplex, alteração de delay, falei isso lá no começo, falhas intermitentes. Qual que é a diferença entre a falha e a falha intermitente? Essa falha aqui ela vai ser uma falha de tempo longo, o equipamento cai e fica 40, 30, 20 segundos fora. Falha intermitente é aquela falha que o equipamento, a gente costuma dizer que ele piscou na rede, né? Ele cai um pouquinho e volta. Então, aqui ele é uma falha súbita e mais rápida. Posso ainda detectar portas configuradas em duplex ou velocidade não recomendada, por exemplo, se tiver alguma coisa em half duplex ou então em 10 MB. Questão de tráfego, portas que excederam 50 MB de tráfego. E lembra que lá no começo eu falei que a gente não mede o tráfego Profinet. Por norma, existe um limite para o tráfego Profinet. 0 a 20%, tá ok. 20 a 50%, atente-se, sua infraestrutura pode estar em risco. A partir de 50%, readeque sua topologia e reveja sua aplicação, você terá problemas de comunicação.
Então aqui a gente pega simplesmente o tráfego total. Independentemente do que esteja trafegando, a partir de 50 MB você tem um risco bastante alto de começar a ter problemas, por melhor que sejam os switches que você esteja utilizando. Tá? Então aqui é um sinal simples e claro. Passou de 50 MB, reveja a sua aplicação. Se alguém está fazendo um backup, se alguém está trafegando vídeo, se alguma coisa está ocorrendo e não deveria estar usando aquela infraestrutura. Tem um alarme aqui de portas que são inativadas, então simplesmente o equipamento foi desligado, tá? É uma porta, um RJ45, um M12 que foi desligado. Aquela questão que eu comentei de comparação de firmware, então pega hardwares e modelos iguais, porém que tem versões de firmware diferentes. Pode ajudar a detectar algum tipo de bug e módulos diferentes os declarados no software, declarados e instalados. Declarei um cartão de 4DI, modelo tal, e coloquei um cartão de 4DO, por exemplo. Tá? E daí ele declara aquilo que está no projeto e está instalado. Lembrando, não precisa colocar o TS Monitor no projeto para isso e nem colocar o projeto no TS Monitor. Isso, ao fazer o projeto, isso está declarado em todos os equipamentos e o equipamento disponibiliza essa informação. Tá? E o TS Monitor vai lá, pergunta e interpreta isso para você. Outros diagnósticos possíveis, daí aqui a gente é bastante humilde nas funcionalidades do TS Expert. Você nunca vai conseguir saber aqui 100% daquilo, com muita precisão, aquilo que está ocorrendo. Então, por que está perdendo ping? Você pode perder ping por alguns motivos. Por que você está perdendo o pacote? Por alguns motivos, tá? E aqui tem algumas correlações ou algumas outras razões pelas quais você pode estar tendo um problema na sua rede. Ou seja, outros diagnósticos possíveis. São eles: cabo Profinet que está próximo de potência. Isso aqui vai começar a aparecer perda de pacote de ping, problema de tráfego, de incremento de erro na entrada, componentes de má qualidade, problema de alimentação. Tá? Às vezes uma fonte de alimentação está flutuando, ou ela está com baixa tensão, está com uma sobrecarga, gera um problema na sua comunicação Profinet. Muitas vezes isso não vai ser um problema de erro de rede, mas vai dar um erro na rede em si. Tá? Não vai ser a principal causa, mas vai ser a rede não vai ser a principal causa, mas ela vai parar por um problema externo. Acesso ou ações indevidas na rede, você tem no log ali quem entrou na rede e em qual porta ele entrou, se ele entrou num equipamento gerenciável. Tá? Uso excessivo de processamento de CPU e switch. Como que a gente detecta isso? Está na sugestão do limite excedido de tempo de ping. Se o tempo de ping, se o tempo de resposta da sua rede começar a alterar, pode ser um indício de uso excessivo dos equipamentos. Profundidade de linha excedida. Tá? A norma Profinet indica que, dependendo do tempo de ciclo, você possa fazer conexão em linha até um determinado limite. Por exemplo, se o tempo de ciclo do equipamento está em 2 milissegundos, você pode conectar até 7 dispositivos em linha. Tá? Então você pode, pela topologia gráfica, entender se essa conexão está correta ou não. Bugs de versão de firmware, inadequada configuração de tempo-ciclo relacionado à linha, a tempo de linha, e relacionada a tráfego, tá? Às vezes eu tenho um equipamento ali que tem uma criticidade de tempo muito baixa, por exemplo, eu preciso da informação dele a cada 500 milissegundos, 600 milissegundos, 2 segundos, e daí na hora que eu vou ver o tempo de ciclo dele no projeto, ou seja, o tempo que ele está respondendo na rede é de 2 milissegundos. Se eu só vou usar essa variável a cada 1 segundo, qual a razão de eu jogar essa informação na rede a cada 2 milissegundos? Então, às vezes, num caso desse, você estaria jogando 500 vezes a mesma informação até que ela seja de fato usada pelo controle. Tá? Então, aqui é uma questão de você eventualmente poder ajustar o tempo de ciclo de cada um dos seus equipamentos. Pessoal, encerramos por aqui. Esse treinamento ele é bastante sucinto e visa te dar um norte de uso, de configuração e de instalação do TS Monitor Profinet. Estaremos à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês.